Uma boa noite a todos os irmãos, dando continuidade ao nosso momento de oração, estudo e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu os convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, pedindo humildemente a presença dos bons espíritos em nosso lar, para que façamos uma boa leitura, que sejamos intuídos e que recebamos também bons fluidos e principalmente que todo esse aprendizado possa se fazer presente em nossa vida. Esta leitura, meus irmãos, é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém um homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e, quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Então, meus irmãos, o título Bem e Mal Sofrer nos traz a ideia de que, dependendo da forma que enxergamos as nossas dificuldades, o nosso fardo pode ser mais ou menos pesado. E este texto nos traz basicamente dois ensinamentos. O primeiro é que todas as pessoas da Terra enfrentam tribulações, pelo menos em algum momento da vida. É como diz aquele ditado:
Existe muita injustiça na terra, mas não existe nenhum injustiçado. Se enfrentamos tribulações, é porque escolhemos-las como aprendizados, ou seja, como provas em nossa atual encarnação, ou porque estamos resgatando débitos do passado. O segundo ensinamento, meus irmãos, o texto faz uma analogia a um militar que não é mandado para as linhas de fogo. E eu ainda faço uma analogia como se nós fôssemos um estudante que estivesse sentado à frente da escola, esperando o horário de abertura da mesma. O estudante assíduo, quando abrir essa escola, ele entrará, ele realizará os seus estudos e se submeterá às avaliações que serão aplicadas a ele. Já o estudante ocioso, ele ficará à frente da escola, deixando o tempo passar e esperando a oportunidade de voltar para casa. Quando esses dois estudantes retornarem para seus lares, o assíduo trará aprendizados, o ocioso não trará nada. Então, fica a reflexão de que nós devemos aproveitar a nossa oportunidade, aprendendo e levando conosco para a nossa casa, que na verdade é o plano espiritual, como todos nós sabemos, esse crescimento que todos nós necessitamos. Então, novamente, meus irmãos, os convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecendo por esta oportunidade que nos foi concedida de estarmos unidos em oração por meio dessas ferramentas tecnológicas. Vamos agradecer pela presença dos benfeitores espirituais na nossa casa, que estiveram aqui nos aplicando passes e removendo todas as nossas energias deletérias. Vamos imaginar os nossos lares todos conectados por focos de luz e ainda assim todos eles conectados à nossa casa espírita. E lá todos os trabalhadores desencarnados que se encontram, irradiando para todos nós, mas também para toda a nossa cidade, os fluidos regeneradores. E ainda, meus irmãos, nos aproximando desta data em que todos nos lembramos de Jesus, que o nosso irmão mais velho possa se fazer presente no coração de todas as pessoas, mesmo aquelas que não acreditam nele, mesmo aquelas que não o seguem ainda, que elas possam ressignificar suas ideias, suas atitudes e possam se voltar para o caminho do bem, que tenhamos todos mais esperança no futuro próximo e que não deixemos nenhuma negatividade, nenhum sentimento de medo atingir os nossos corações. Pedimos também pela fluidificação das águas que se encontram na nossa casa, que elas possam conter o alimento necessário para nosso corpo físico e espiritual. E assim, meus irmãos, agradecemos e encerramos esta reflexão de hoje. Que assim seja.